em Donzela. Millie Bobby Brown é uma princesa de um reino falido que aparentemente tira sorte grande quando casa com o herdeiro de um reino muito, muito rico. Exceto pelo fato de que o plano da sogra é transformar ela em comida de dragão. Donzela tem todos os elementos clássicos de uma boa fantasia medieval, o que inclui figurinos que são a mais absoluta bagunça. Exatamente do jeitinho que eu gosto. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você caiu de paraquedas no fosso do dragão e está chegando neste canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo! Nesse vídeo a gente vai analisar as referências históricas no figurino do filme A Donzela, da Netflix, e bater um papo sobre por que as séries de fantasia medieval costumam ser uma salada de frutas completa de referências, e na verdade isso é absolutamente maravilhoso. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente analisar as referências históricas em Donzela. Fantasia medieval é um termo bem genérico para qualquer história que se passe em castelos, que envolve magia ou criaturas fantásticas. A trilogia do Senhor dos Anéis é um clássico absoluto do gênero, mas séries como A Casa do Dragão, A Roda do Tempo e The Witcher também são. O que essas produções têm em comum é o fato de que se passam em mundos que não necessariamente são o nosso, que têm regras próprias, mas que na hora de construir esse mundo, os escritores acabam se apoiando muito em referências históricas reais. Mas é justamente por serem de fantasia e não realistas que na hora de pensar o figurino dá para a equipe meter o louco e misturar tudo o que der na telha. Logo na primeira cena, Elodie, que é a personagem principal, já aparece com esse casaco meio estofado recolhendo lenha. E que me lembrou demais o gambeson, que é um tipo de casaco acolchoado que podia ser usado sozinho como peça de defesa ou junto com peças de armadura. Mais tarde, quando elas retornam para o pátio do castelo, o cocheiro já está usando uma gabardine vitoriana com botas modernas e um chapéu que parece inspirado nos trajes de cavaleiro espanhóis dos anos 1600. Ou no gato de botas mesmo, nunca se sabe. Mas é quando elas entram de fato no castelo que o negócio realmente começa a ficar bom. Ou não, né? Porque tem a emissária do reino de Áurea suspeitíssima com essa roupa vermelha e esse chapéu que é totalmente inspirado numa peça real. Essa belezura aqui, chamada Icofion, que aparece bastante nas pinturas dos anos 1400 e emana mesmo uma aura de vilanice. Até esse ponto, o máximo que a gente tem é um vislumbre de leve dos trajes do pai da Elodie e da madrasta dela, mas que já acabam dando pra gente uma boa pista do que a gente pode esperar ao longo do figurino do filme. Muita influência do Renascimento, e em especial do Renascimento espanhol, do Renascimento inglês e do Renascimento italiano. Bem esse estilo que a gente vê nos retratos da chamada Era Tudor da Inglaterra. Na viagem para o Reino de Áurea, as duas irmãs usam vestidos com referências de locais diferentes. O vestido da Elodie parece ser uma releitura de um estilo conhecido como Burgundian Gown, que era bastante usado nos países ao norte da Europa. Enquanto que o traje da irmã dela, da Flória, é bem mais princesinha e parece fazer referência ao Renascimento italiano, especialmente com essas partes azuis amarradas por cima de uma camisa branca. E eu preciso falar do peitilho desse vestido, porque eu não sei se o tecido é texturizado ou se realmente foi feita uma decoração com casinha de abelha nele, mas é lindo. Quando a Elodie é formalmente apresentada à Rainha Isabelle de Áurea, é aí que as influências do figurino são esfregadas na nossa cara. Porque a partir daqui a gente vai encontrar muito brocado no estilo do Renascimento italiano, mas com cores modernas, que foi uma coisa que eu curti muito. Mas também essa tendência de sobrepor camadas de comprimentos e texturas diferentes do figurino feminino, que é uma coisa que ganhou muita força depois de Game of Thrones. E pro meu olho, o tempo todo o figurino da madrasta das meninas parece puxar uma referência asiática, principalmente dos trajes históricos da antiga Pérsia, atual Irã. A família real de Áurea é formada pela rainha e por dois homens absolutamente inúteis que estão sempre na mesma paleta de cores da rainha. O príncipe ainda fala alguma coisa, mas o rei mesmo tá ali só de enfeite. E eu ainda acho que ele parece o pai do He-Man. Na real, brincadeiras à parte, o figurino masculino do filme, de uma forma geral, vai muito numa linha já consagrada pela estética da Disney,
que estabeleceu essa linha do que é o traje que caracteriza o rei e o que é o traje que caracteriza um príncipe. Essa combinação de jaqueta do tipo doblé, com detalhes nos ombros e uma calça mais justa. Só que no caso desse príncipe, me parece que faltou enchimento na jaqueta. E olha, enchimento era uma técnica muito usada em roupas masculinas dos anos 1400 e 1500 para esculpir o corpo. Já o pai da Elodie parece usar algo no estilo mais Tudor mesmo. Mas como eles vêm de uma região fria do reino ao norte, ele também usa muitas peles. Uma vibe meio Ned Stark. E eu curti bastante que incluíram no figurino dele esses colares que eram muito usados por nobres no Renascimento, especificamente no norte da Europa, e era uma prerrogativa de quem chefiava algum território, então super encaixa com o personagem. E antes de passar, porque realmente interessa para todo mundo, que é o vestido do casamento, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre os cabelos femininos. Porque todos os penteados femininos do lado da família da Elodie são inspirados no Renascimento italiano. A maioria deles somente meio presos, mas todos enfeitados com fitas e com pérolas, muito princesa mesmo. E enquanto que a rainha de Áurea já tem um estilo bem mais severo, que combina bem com a coroa que ela usa o filme inteiro. A única coisa que eu realmente não curti foi a maquiagem da Millie, que parece muito moderna para o cenário e em relação às outras personagens femininas. Mas aqui a gente precisa levar em consideração que um filme é um produto cultural e ele tem um público-alvo, e claramente o público-alvo desse filme são mulheres jovens de uma faixa etária de 13 até 24 anos, mulheres que não só acompanharam a Millie Bobby Brown desde Stranger Things e outras produções que ela já participou como Enola Holmes, e que são mulheres que se identificam e usam esse tipo de maquiagem. Então tem que rolar uma identificação do público consumidor com a personagem principal, senão não dá match e a produção não é vendida. A Rainha Isabelle é visualmente a encarnação de uma rainha má. A começar pela coroa cheia dessas arestas que parecem espinhos, e que me lembram demais o visual da Charlize Theron em Branca de Neve e o Caçador. Esse colarinho alto que ela tá usando parece ser uma outra referência às vilãs clássicas, como a própria Malévola da Disney. Eu amo o fato de que ela não só tá usando uma paleta de cores que a gente vê pouco nesse tipo de cenário, mas que tudo nela me lembra os retratos da Eleanor de Toledo, duquesa da Toscana. Mas também isso é tudo que tem pra amar nela, porque, eita minha Nossa Senhora, que mulherzinha insuportável! E enquanto a gente se prepara para a grande estrela desse vídeo, que é o vestido do casamento, preciso deixar um recadinho para vocês. Todo este conteúdo gratuito em língua portuguesa que vocês veem no canal é produzido, bem, só por mim. Vou tocar uma música pra você no menor violino do mundo. O que significa que, sendo um canal independente, nós dependemos exclusivamente da remuneração dos anúncios do YouTube e das contribuições dos nossos membros e apoiadores. Então, se você curte o conteúdo que a gente apresenta aqui e quer contribuir para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais, você pode se tornar membro dentro do clube de assinantes aqui do YouTube ou também lá no Apoia-se. Nessas duas opções, você contribui com uma quantia mensal, um tipo de mensalidade que você escolhe que seja mais confortável para você. Mas se não rola a mensalidade, você também pode fazer uma contribuição pontual, nas vezes em que você quiser ou puder, através do botão Valeu Demais, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, mas também mandando o valor para essa chave Pix, que está circulando em algum lugar aí da tela. Existe um espartilho, entre muitas aspas, que lembra costelas, e é forrado com o que parece ser veludo. Ele é bem mais parecido com os cinturões vitorianos, chamados de Swiss waist ou corsage, do que qualquer outra coisa. Só para lembrar que não, espartilhos não existiam na Idade Média. Eles só apareceram nos anos 1500 e tinham essa aparência, que alongava o tronco e achatava os seios, mas não delineava a cintura. E eu achei muito bom o fato de ela estar usando uma chemise, que é esse tipo de camisola por baixo. E mesmo que peças com mangas fossem mais comuns, a gente tem boas evidências visuais de modelos no estilo mais regata, e a única diferença é que elas não eram coloridas. E aí vem a peça que fez a internet vir abaixo e a minha DM explodir, porque eu recebi um monte de mensagem me perguntando se isso aqui era uma crinolina, se estava certo para a época, então bora lá. O tipo de armação que a Elodie usa é inspirado no verdugado, que surgiu na Espanha e de lá se espalhou pelo norte da Europa e pela França. Mas a cena dela vestindo a armação me lembra muito essa gravura satírica da era vitoriana que falava de uma possível crinolina inflável.
Na região do decote, as criadas vestem na Elodie uma peça chamada partelet ou chemisette, que também é baseada em peças reais dos anos 1400 e 1500 que as mulheres usavam para fechar um pouco os decotes dos vestidos. Por cima das camadas de roupa íntima vão uma saia aberta na frente e um corpete, que é exatamente a estrutura dos vestidos ingleses dos anos 1500. Essa peça metálica que colocam no corpete dela, na verdade, ia no espartilho. Ela se chama busque e tinha como função original ajudar a deixar a barriga retinha. Nos anos 1500, o busque era feito de madeira. Mas nos séculos seguintes, ele também passou a ser feito de osso ou de metal e a ser decorado com desenhos e frases. Inclusive, momento fofoca histórica. Era razoavelmente comum que as mulheres usassem busques que tinham sido dados de presente pelos seus amantes. Então, alguns deles tinham só desenhos fofinhos. Havia uma clara associação entre a posição do busque e um certo erotismo e, claro, tinha os busques que eram decorados com frases safadinhas. Claro que tinha que ter a cena do corpete espremendo a alma da guria para fora do corpo. Mas saibam que não, eles não eram fechados assim nas costas. Eles fechavam na frente com cordões que formavam um espiral. E por cima deles ia um painel triangular decorado que era alfinetado no resto da roupa. Essa bolinha que é pendurada numa corrente na cintura dela também é uma peça histórica de verdade. Elas se chamavam pomanders e continham perfumes caros e especiarias e eram peças decoradas como joias. Mas antes que vocês tirem conclusões erradas, não, as pessoas não usavam o pomander porque elas fediam porque não tomavam banho. As pessoas se limpavam, elas só não tinham chuveiro em casa, não significa que elas saíssem por aí fedendo o tempo todo. Os pomanders só eram usados com perfumes feitos com materiais muito caros. E eles eram muito mais uma demonstração olfativa de riqueza do que qualquer outra coisa. Eu amei as mangas do vestido dela, bem bufantes, bem princesa de contos de fada, e que me lembrou um pouco o vestido de baile do filme O Labirinto. Só que como esse vídeo já tá ficando mais longo do que eu tinha planejado, eu quero encerrar ele com uma coisa especial. Olha esses figurantes na cena do casamento. Tem simplesmente todos os tipos de chapéu do fim da Idade Média e começo do Renascimento, minha Nossa Senhora da Costura Histórica! Aliás, tem vários trajes aí que estão super históricos, uma pena que eles só fiquem no fundo da cena mesmo. E um comentário necessário. Cara, como é bom ter uma mocinha que não é burra e não fica se lamentando. A Elodie é muito ligada nas coisas, ela é muito ligeira. Quando se machuca, já usa o próprio vestido para fazer curativo, arranja uma utilidade pro busque, pro pomander. Quando eu digo que figurino não é a estrela da história, mas é uma ferramenta que ajuda a contar melhor a história, é sobre isso que eu tô falando. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, claro, e dar uma conferida nesses outros vídeos de análise de figurinos históricos que a gente já tem por aqui.